A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, né? Queremos agradecer a Deus por mais esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos para mais uma live, também mais um programa na nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Dizendo a todos que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é santo e Ele está presente em nossas vidas para nos abençoar, para nos dar graça e para nos dar vitória. Agradecemos a todos, né, que estão conectados junto conosco nesse dia maravilhoso, desejando a cada um as mais ricas bênçãos dos céus, as mais ricas bênçãos do nosso Deus. E pedindo a cada um, né, que se inscreva lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, e também busque a presença do Senhor a cada dia que passa. E você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não tem o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, nos peça o link, né, ou o aplicativo, e baixe no seu celular aí para que você possa ouvir a nossa programação, né? A palavra de Deus vai de segunda a sexta-feira às 9 horas da manhã, mas você pode ouvir louvores 24 horas. Você que gosta de ouvir louvores, né? Deixa ali ligadinho e fica ouvindo louvores. Queremos já nesta manhã, né? Já queremos nesta manhã adentrarmos na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Palavra que nos alimenta, palavra que nos sustenta. Agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede na face desta terra. Estamos vivendo, por certo, os últimos dias da igreja na face da terra, e eu não canso de falar que precisamos estar mais que alertas. O mundo geme, a população mundial geme, as trevas têm se levantado de uma maneira terrivelmente, as enfermidades, as guerras de nação contra nação, né, reino contra reino, isto tudo a Bíblia tem nos relatado, a Bíblia tem nos dito ali no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra junto com seus discípulos, ele deu todos os sinais do que sobreviria, né, às nações e a este mundo, né? Muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, a iniquidade se multiplicando, o amor esfriando, e assim serve para que nós venhamos a tomar por base, né, a gente aprender de que nós estamos vivendo realmente os últimos dias. E nós vamos ver aqui, né, a passagem no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 6, nós vamos ver o ensinamento aqui que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou para que nós viéssemos a colocar em prática. De nada nos adianta nós temos conhecimento da Bíblia Sagrada, temos conhecimento da palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, se nós não observar e colocar em prática. Colocar em prática representa nós fazer aquilo que Jesus disse. Vocês querem me seguir, querem vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, temos que deixar para trás muitas das nossas bagagens. Seguir a Jesus significa nós deixar muitas coisas que nós gostamos, nós se abster de algumas coisas para seguir a Ele. Deixar muitas vezes o nosso querer, deixar muitas vezes para trás aquilo que nós gostamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós amamos,
E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, mulher, esposa, marido, por amor de mim, não é digno de mim. Ele não está dizendo que é abandonar, ele está dizendo é deixar para servir a Ele, tomar uma posição. E nós vamos ler aqui, começando no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 a seguir. Como se deve orar? Como nós devemos orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Meu Deus! Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, disse o Senhor, tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Depois eu vou continuar nos versículos subsequentes, nos versículos que vêm logo após. Mas algo nos tem chamado a atenção de que as pessoas, em vez de procurar a serem vistos por Deus dentro do seu quarto, no seu esconderijo, onde ali eles estão prostrados, ali onde nós nos prostramos para conversar com Deus, as pessoas estão fazendo totalmente ao contrário. Estão indo para os montes, fazendo seus vídeos, mostrando que estão ali orando, e agora temos visto até crianças no meio das praças, em cima dos montes, nos lugares, sendo filmados com a palavra de Deus na mão, orando, buscando e mostrando para as pessoas que estão ali, tentando passar para as pessoas uma santidade, além daquilo com que as pobres das pessoas, muitas vezes, por falta de entendimento, muitas vezes as pessoas passam a confiar e passam a fazer dessas pessoas uma idolatria. Pessoas que têm ido para cima do monte orar, queimar cartas, queimar pedidos de oração, filmando ali em cima para todo mundo ver, pedindo votos, pedindo dinheiro, pedindo pix. Isto é pela palavra do Senhor, hipocrisia. Pense bem no que a Bíblia diz. Parece que muitas pessoas estudam, mas não aprendem. Ouvem, mas não entendem como se deve orar. Quem está dizendo aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Quando nós temos algo para falar com o nosso Deus, não precisa o mundo estar sabendo o que nós estamos gritando ou pedindo. É hipocrisia querer mostrar uma falsa santidade. As pessoas não precisam estar ouvindo aquilo que você está fazendo, aquilo que você está conversando para com Deus. Preste bem atenção, e eu repito novamente, porque o Espírito de Deus me faz aqui lembrar e dizer: Ele ensina, fala, exorta,
Porque muitos estão querendo se mostrar para serem notados, para serem vistos. Estão exatamente contrariando a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. E aquele que acrescenta ou aquele que tira qualquer coisa do que está escrito nas profecias desse livro, diz lá no livro de Apocalipse, o Senhor acrescentará os flagelos. A pessoa será muitas vezes julgada porque estão fazendo como os escribas e fariseus hipócritas. Olha o que a Bíblia Sagrada diz aqui. Eu repito novamente, porque não tenho como sair fora do texto, e precisamos, com base bíblica, ministrar a palavra do jeito com que ela é. Não podemos alterar, não podemos sair fora daquilo que a Bíblia diz. E diz aqui no Evangelho de Mateus 6 e versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Preste bem atenção, meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas, eu não faço nada, não digo nada e não falo nada, não é para menosprezar, não é para tentar muitas vezes humilhar as pessoas, mas é para orientar as pessoas a não serem iguais os hipócritas. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E não é assim que está acontecendo? Não é assim que está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo? Pessoas que se dizem servir a Deus estão lançando algumas coisas. Eles adiantam na rede social e começam a usar a psicologia, a tirar a palavra de Deus ao vento, para ver se alguém aceite. É porque Deus vai te dar aquilo que você está esperando. É porque Deus vai te dar e eu vou determinar a tua vitória. Quem somos nós para determinar a vitória de alguém? Se o próprio Senhor Jesus Cristo diz, em meu nome, quem tem poder para fazer e desfazer é o Senhor Jesus. Não somos nós que vamos determinar nada. Nós vamos rogar ao Pai. Nós vamos implorar a Deus em nome do Filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos. Então, todas as pessoas que fazem esse tipo de oração, todas as pessoas que querem se mostrar para as outras pessoas que elas são mais santas, que porque elas estão no monte orando, buscando, filmando, ali elas são mais santas que outras pessoas. Por quê? Porque aquelas que estão lá no quarto, aquelas que estão a sós com Deus, não estão sendo vistas pelos olhos humanos. Não estão sendo vistas pelos olhos dos homens, das pessoas terrenas, mas exatamente estão fazendo o que a Bíblia diz. E aí diz mais. E aí diz mais. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, aqui é a palavra de Deus falando conosco. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te
recompensará. Nós vimos, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que muitos que conhecem a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, poderão dizer, mas pastor, mas Jesus ia para o monte orar, por certo. Muitas vezes Jesus foi ao monte orar, e nos últimos momentos, antes da sua crucificação, diz que ele sobe ao monte para orar e diz para os seus discípulos, ficai aqui ao pé do monte, e eu vou subir ali para orar ao meu Pai. Então a oração a oração que Jesus iria fazer ao Pai, ele não queria que os seus próprios discípulos estivessem ouvindo. Eu deixo aqui esta mensagem para que você faça uma reflexão da tua vida. De qual maneira, de que jeito você tem chegado na presença do teu Deus. Nós, para chegarmos diante da presença de Deus, precisamos chegar primeiramente de coração quebrantado. Segundo, com humildade no nosso coração. Terceiro, crendo que o nosso Deus estará ouvindo a nossa oração e, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, ele irá nos responder. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não tem coisa melhor que quando você tem algo para conversar com alguém e uma pessoa que você tem intimidade e você tem confiança naquela pessoa, você chama ela em particular e conta o teu segredo para aquela pessoa. Segredo não é para expor para toda a sociedade. Segredo não é para que você venha para o meio das praças aqui, como diz a Bíblia Sagrada, ou ficar em pé nas sinagogas, gritando de mão levantada para mostrar uma falsa santidade. Versículo 7 do capítulo 6 de Mateus nos diz bem assim: E orando, não useis de vãs repetições. Aprendemos aqui que não devemos repetir a mesma coisa. E se nós olharmos, nós vamos ver, né, que muitos, eu vou rezar. Antigamente, quando nós não conhecíamos a Jesus, nós rezava, nós não orava. E a palavra rezar significa tu usar de várias repetições da mesma palavra e da mesma oração. E aqui o que a Bíblia diz? É orar. Orar é você expressar o teu sentimento, o que você está precisando de ter um diálogo com o teu Criador, com o teu Deus. É expressar do profundo da tua alma aquilo em que você está precisando desabafar. Adentra dentro do teu quarto, meu irmão. Adentra dentro do teu quarto, minha irmã. E em secreto com teu Pai Celestial, ele te ouvirá, e diz a Bíblia, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Quem eram os gentios? O povo mundano, o povo pagão, o povo que até eram religiosos, mas não entendiam os mandamentos sagrados, as sagradas escrituras, né?
não sereis, né? Não sereis igual os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é pela extensão, não é pelo grito, não é pela forma da tua oração em que Deus irá te responder. A Bíblia nos fala, né? No livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Parece que tem pessoas que não entendem, que não compreendem ou se fingem de não entender. Diz assim a Bíblia Sagrada: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus o seu clamor. Preste bem atenção. Se dizem ser filhos, tem muitos que se dizem: eu sirvo a Deus, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. É ela que está dizendo. Eu não preciso dizer quem eu sou. Papai do céu, o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, é que tem que dizer: este é o meu filho. Assim como ele disse, né? Assim como ele disse para o próprio Senhor Jesus Cristo quando desceu as águas no Rio Jordão para se batizar através de João Batista. Diz que uma voz bradou do alto e disse: este é o meu filho amado, em quem nele eu me comprazo, quer dizer, em quem nele eu tenho prazer. Será que Deus está olhando para nós e dizendo: este é o meu filho, esta é a minha filha, ela tem me buscado em santidade, ele tem me buscado em secreto, ele tem me buscado com seu coração quebrantado? Ou estão indo, como nós vimos, né? As pessoas nas ruas, nações inteiras no meio das praças, das ruas, gritando para que os ímpios vissem que eles estavam ali, para que Deus fosse responder eles ali no meio das praças, nas avenidas, trancaram trânsito, gritando e pulando. Deus não respondeu. Por que Deus não respondeu? Será que Deus não estava ouvindo? Deus estava ouvindo, mas é hipocrisia. Querer se mostrar para os outros é uma falsa santidade. Era melhor as pessoas, em vez de estar nas praças gritando, fosse para dentro da casa de Deus, para dentro da igreja, em um propósito sincero, em um propósito correto, sem que os ímpios vissem, né? E clamasse ali a Deus de todo o coração. Se as igrejas dos dias atuais estivessem mais em oração, mais calados, né? Em vez de ficar batendo bocas pelas redes sociais, brigando com o seu semelhante, acusando o seu próximo, brigando na parte política, levantando-os contra os outros, fosse para dentro da casa de Deus, fosse para o monte em secreto buscar a Deus, clamar a Deus, sem querer se mostrar, não sendo parecido com os fariseus, não sendo parecido com os hipócritas, não sendo parecido com os gentios, Deus, por certo, já teria mudado o curso da nossa nação brasileira. Vamos à frente um pouquinho mais. No versículo 8 diz assim, ó: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhes peçais. Antes que nós dobramos os nossos joelhos,
Antes que nós viéssemos abrir a nossa boca para pedir qualquer coisa para Deus, Ele já sabe. Ele já sabe o desejo do nosso coração. Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que é um Deus onisciente? Em que Ele conhece os nossos pensamentos. A onisciência de Deus quer dizer que antes mesmo que nós viéssemos pensar ou pedir qualquer coisa para Ele, Ele já sabia. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 no versículo 5, a Bíblia diz bem assim: antes mesmo que te formasse no ventre, eu te conheci e as nações te dei por profeta. O que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, antes mesmo, meu filho, que a tua mãe viesse te conceber no ventre, antes mesmo que a tua mãe viesse a te dar luz, eu já tinha um projeto contigo. Eu já te conhecia antes. A Bíblia chega a dizer que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha escolhido um povo para Ele. Então, por que nós querer se mostrar, nós querer aparecer, ou querer aplicar para essa sociedade, muitas vezes sem conhecimento da verdade, uma falsa santidade, tentando se mostrar? E aí nós vamos agora para a parte importante do ensinamento do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que é a oração dominical. Mateus 6:9 começa bem assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou fechar aqui com o versículo 14, que é uma palavra-chave. Tem pessoas que querem ser perdoadas por Deus, mas elas não perdoam o seu próximo. Tem pessoas que querem que Deus perdoe eles, mas eles não perdoam o seu semelhante. Aqui diz a Bíblia Sagrada, 6:14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se nós não aprender por dentro da Bíblia Sagrada, se nós não exercitar aquilo que a Bíblia está dizendo, nós jamais herdaremos o céu, jamais adentraremos na glória. Pessoas com mágoa no seu coração a vida toda, não aprendeu a perdoar. A palavra-chave para que nós viéssemos, ou para que nós venhamos a ter sucesso na nossa vitória de vida terrena, se chama esta palavra: perdão. Assim como nosso Pai Celestial nos perdoou, nós também temos que perdoar o nosso próximo. Aquela pessoa que retém o perdão, que não perdoa, Papai do Céu também não pode lhes perdoar. Então, precisamos, mais que depressa, aprender,
por dentro da palavra do Senhor que o perdão, se nós não perdoar, é perca de tempo dobrar os nossos joelhos e orar. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui, quando vocês orarem, tá? Vocês têm assim, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos fiéis. Qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos a obedecer os seus mandamentos. Agora, aí ele diz, tá? Que é para nós pedir ao Pai o pão de cada dia. Nos dai hoje e perdoas os nossos pecados, ou perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é fácil nós chegar para Deus e pedir para Deus que Ele venha nos perdoar. E Deus, em contraposto, diz assim: você tem perdoado o teu próximo? Tem perdoado o teu inimigo? Aquele que te fez mal e tu não gosta dele? Aquele que falou mal de ti? Aquele que se levantou contra ti, tu tens perdoado? Não, Senhor, eu não consigo perdoar. E Deus irá dizer para você: então, você está colocando um entrave, você está colocando uma barreira. De nada adianta você orar a mim, porque eu também não vou te perdoar. Já parou para pensar, meu irmão? Já pensou para pensar nessa palavra, minha irmã? É a oração que as crianças sabem decorada desde a sua tenra idade. A oração do Pai Nosso. Mas nós lemos, decoramos, mas não colocamos em prática. A palavra de Deus, o estatuto bíblico, é para que nós viéssemos a compreender e colocar em prática. Se nós não colocarmos em prática os requisitos básicos que a Bíblia está nos ensinando, estamos perdendo tempo, primeiro, dentro da igreja. Estamos perdendo tempo com a nossa oração. Estamos perdendo tempo com jejuns muitas vezes. Estamos perdendo tempo muitas vezes indo para as praças, para os montes orar. Agora, se nós não obedecer, estaremos, sim, perdendo tempo. E nós não podemos perder mais tempo. Quando orardes ao teu pai, adianta, meu irmão, minha irmã, lá dentro do teu quarto. Conta para ele, tão somente para ele. Tem pessoas que têm um problema e ela sai contando para todo mundo. Ela sai contando o problema para todo mundo. Não conta para Deus. Pensando que as pessoas irão resolver o seu problema. Não, meu irmão. É para Deus que você tem que contar, porque a Bíblia diz que antes mesmo que você venha pedir, Ele já sabe. Ele quer te ajudar. Mas você corre para o vizinho, corre para a vizinha, corre para o amigo, corre para as redes sociais para colocar para todo mundo ver o que você está passando. É uma traição, é um problema, é uma calúnia, já vai para as redes sociais, já colocar tudo para as pessoas. Hipocrisia. Hipócritas, aprendam o que diz a Bíblia Sagrada. Aprendam o que diz a palavra do Senhor. Entra para o teu quarto em secreto, fecha a porta. Diz a Bíblia que quando Jesus foi até a casa de Jairo, que a sua filha estava morta, havia muitos curiosos e curiosas para ver se realmente Jesus ia fazer um milagre. Jesus disse: olha, vocês saem todos da volta. Todos saiam, por gentileza, dentro de casa. Saiam. Só vai entrar eu, o pai e a mãe e os discípulos, aonde a menina está lá no quarto morta. Tem pessoas que não podem ouvir, meus irmãos. Tem pessoas que não têm que saber nada do teu problema, da tua situação. É tu e Deus.
Pare de ir para as redes sociais se clamar, se queixar. Peça para Deus. Jesus tirou todo mundo dali de fora, todo mundo. A redes, fique lá fora. No lugar de vocês lá na rua são curiosos, são hipócritas, vieram para cá duvidar. Porque Jairo mandou dizer que era para mim vir aqui. E eles ficaram esperando. Aí mandaram, vai lá e diz pro mestre, diz para Jairo que não precisa mais incomodar o mestre, porque a menina já morreu. Talvez tinham muitos ali dizendo assim, viu, chegou atrasado. Por que não veio antes? Esse tipo de gente não pode ficar na nossa volta. Esse tipo de gente nem para orar junto com nós presta. Porque são curiosos, são fariseus, hipócritas. Aí Jesus tira todos para a rua. E aí entra dentro do quarto. E disse bem assim, Talita cumi, levanta-te. Pegou ela pela mão e entregou na mão de Jairo. É isso que Jesus quer fazer contigo, meu irmão, minha irmã. Ele quer adentrar dentro do teu quarto junto contigo. Ele quer ficar na comunhão com você. Ele quer ouvir a tua voz. E ele está falando contigo aí, minha irmã, viu? Ele está falando contigo aí, minha irmã. Ele está falando contigo aí, minha irmã. E ele está dizendo, ei, meu irmão, ei, minha irmã, não precisa te queixar do teu problema para ninguém. Deus está dizendo para você, nesta hora, neste dia, não precisa você sair para as praças gritando. Não precisa colocar na rede social o teu problema. Não precisa, não. Filmar. Não precisa, não. Adianta para dentro do teu quarto e fala com o teu Pai Celestial. Antes mesmo que você viesse falar com Ele ou pedir qualquer coisa, Ele já sabe. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, minhas irmãs? Tá bom, meus amigos, minhas amigas? É a palavra que Deus tinha para cada um de nós nesse dia, nesta hora. Que Deus possa vos abençoar. Estarei orando por você. Estarei agora intercedendo ao Pai por você, pedindo que Ele lhe dê mais fé, mais coragem, mais ânimo, e que você possa perdoar o teu próximo. Pastor, mas dói por dentro. Claro que dói. É uma ferida. Está sangrando. Você foi ofendido, você foi ofendida. Mas quando você perdoar de coração, você vai ver que vai passar um bálsamo na tua alma. Você vai alegrar o teu coração e vai dizer que bom, que bênção. Como é bom perdoar. Sabia que é melhor você perdoar do que aquela pessoa que te ofendeu? Então, perdoa em nome de Jesus. Quero orar com você. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença e quero Te agradecer por esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Paizinho. De estar, meu Senhor, nesta manhã de quinta-feira, Pai, nesta live, e também, Senhor, na nossa rádio Cristo Vive FM, ministrando a Tua palavra. Obrigado pelo perdão dos meus pecados, Senhor. Obrigado pela minha pouca falta de fé muitas vezes, Senhor. Obrigado por ter me dado graça, Senhor, para que eu possa perdoar os meus irmãos, os meus semelhantes. Paizinho querido, ajuda, Senhor, os teus filhos também a ter este dom do perdão. Pai querido, Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço. Dá-nos mais graça, mais amor para com o nosso próximo. Para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Fiquem todos com Deus, que Deus o abençoe. E se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas, com mais um programa, A Voz do Pastor. Pela nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. E também mais uma live junto com você. E você que não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenham todos um ótimo dia.